A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e tá no ar o Cast News, o podcast semanal que, em mais ou menos 15 minutos, informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Os números do relatório anual de tendências do Spotify, um artigo sobre as melhores estratégias para podcasts no YouTube, uma nova ferramenta que permite assinar podcasts direto no seu calendário e episódios de podcast que dão destaque à saúde do homem neste Novembro Azul estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 42ª edição do Cast News. Como hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, eu quero começar o episódio com uma recomendação especial. A equipe do Cast News fez uma matéria com várias recomendações de podcasts incríveis feitos por ou para pessoas pretas. Tem podcast de vários gêneros, vários tipos de assunto, então, com certeza, algumas das indicações vão entrar na sua lista de preferidos. Entra no link que está aqui na postagem para ouvir as indicações, beleza? Essa é a nossa forma de fazer uma homenagem, ainda que simples, a essa luta histórica que milhares de pessoas já lutaram e celebrar a diversidade como tem que ser. Agora a gente vai falar sobre o novo relatório de tendências do Spotify que saiu na última quarta-feira e que tem a ver com o título desse episódio. Segundo os resultados, o podcast segue sendo cada vez mais popular entre todas as faixas etárias, especialmente entre os ouvintes acima de 45 anos. Inclusive, foi registrado no mundo todo um aumento de 65% na faixa entre 55 e 64 anos. As categorias mais consumidas no Spotify nesse ano são as mesmas do ano passado: sociedade e cultura, estilo de vida, saúde, educação, comédia e true crime. Não dá para dizer qual o grande preferido entre esses, porque como o relatório é global, a preferência dos ouvintes varia de acordo com a região. Além disso, sobre a publicidade na plataforma, a dica foi que os anunciantes planejem os seus assuntos antes e depois de grandes eventos culturais, já que os podcasts geralmente prolongam a conversa sobre esses temas, como aconteceu esse ano com o lançamento do filme da Barbie, as finais da NBA e outros grandes eventos. O relatório completo está disponível para consulta lá no portal do Cast News. O Buzzsprout lançou o Podroll, uma nova ferramenta no seu site que permite para os criadores de podcast recomendar os seus programas favoritos para os ouvintes. Inspirado nos blogs dos anos 2000, como MySpace e Last.fm, o Podroll permite que os podcasters compartilhem recomendações de forma orgânica, sem depender do pitaco de qualquer algoritmo. O recurso pode ser usado de várias formas, desde a promoção do próprio podcast até a criação de campanhas e o compartilhamento do que estão ouvindo no momento. Por mais que o Buzzsprout chame o Podroll de ferramenta, eu não sei você, mas eu achei com uma carinha de rede social. E por falar em redes sociais, você acredita que elas sejam essenciais para a divulgação de um podcast? Segundo a Amélia Ruby, fundadora do estúdio Softer Sounds, a resposta é não. Embora 72% dos americanos usem redes sociais todos os dias, o número de americanos que ouviu o podcast em outubro foi 42%. O argumento é que o público que você vai encontrar nas redes sociais não está interessado em sair das redes sociais para ir ouvir um podcast. Então, a taxa de conversão real é muito baixa,
para o tanto de energia que um produtor de podcast tem que investir para alimentar as redes sociais. Além disso, a Amélia também ressaltou que a natureza das redes sociais é muito visual, o que não combina com a natureza do podcast, que é auditiva. No final das contas, o ponto-chave é que o produtor tem a escolha de divulgar ou não o seu podcast nas redes sociais, mas não vale a pena investir muito tempo e esforço nelas, já que esse esforço poderia ser investido no conteúdo do podcast. Ainda em notícias da semana, um estudo recente da AudioTrack com a Color Text revelou que a eficácia dos anúncios em áudio está diretamente ligada à quantidade de palavras usadas, tendo em base campanhas de rádio AM e FM que foram veiculadas entre 2020 e 2022. Segundo o relatório, menos é mais. Quanto menos palavras forem usadas em um anúncio, mais eficaz ele vai ser com os ouvintes. A média reunida pela pesquisa foi de 169 palavras por minuto, mas a cada 10 palavras por minuto retiradas de um anúncio, a aceitação pelo público cresce em 1%. Então, nada de encher linguiça, anúncio bem feito é anúncio direto, beleza? E atenção nesse alerta de golpe. Atencione, Pickpocket Podcasts. Nos últimos meses, vários podcasters gringos relataram para o Pod News que foram vítimas de um esquema de roubo de contas. Todos eles foram contatados por esses golpistas e foram convidados a participar como convidados de um podcast que supostamente seria gravado em live no Facebook. Só que o objetivo real dessa pessoa que entrou em contato com esses podcasters era outro: roubar as contas do Facebook dessas pessoas e usar a identidade delas para vender produtos. O esquema tem uma engenharia social muito bem planejada e eles até oferecem uma grana alta pela participação desses podcasters nesse programa que não existe. Então, antes que vire moda e venha para o Brasil, a gente já avisa: não existe almoço grátis. Desconfie de contatos suspeitos. E, se você for convidado para participar de um podcast que não conhece, faça uma boa pesquisa antes de aceitar. Procura o nome da pessoa que te contatou nos créditos da produção do programa, vê se o podcast existe de fato. Enfim, se proteja na internet, porque tá cheio de gente mal intencionada por aí, inclusive no podcast. A empresa PodLP lançou o PodCal, uma ferramenta que permite aos ouvintes de podcast adicionar o lançamento de novos episódios de podcast direto nos seus calendários. Disponível para macOS, iOS, Google Calendar e outros aplicativos de calendário, o PodCal precisa do número de identificação do podcast, que é inserido em uma URL fornecida pela empresa. Depois de registrar essa URL no seu calendário, os eventos de lançamento dos próximos episódios vão ser adicionados automaticamente na sua agenda. Legal, né? Você quer saber como ativar o PodCal para nunca mais perder um novo episódio do seu podcast favorito? Então, acessa a matéria no portal do Cast News em castnews.com.br, que lá você encontra a instrução de como fazer isso. E mais, o especialista em áudio Matt Deegan discutiu em um artigo recente diferentes estratégias para podcasts no YouTube e YouTube Music, explorando principalmente a diferença entre as duas plataformas. Ele apontou que conteúdos estáticos, como imagens e visualizadores simples, são melhores para o YouTube Music, mas se você quiser ser notado pelo algoritmo do YouTube raiz, criar vídeos de verdade é o melhor caminho. É claro que a estratégia ideal depende muito do objetivo e da capacidade de gestão de cada projeto, mas é importante considerar todos esses aspectos que podem te ajudar a ter um podcast bem-sucedido no YouTube. A matéria completa tem vários exemplos práticos mostrando como cada caminho afeta a visualização e o envolvimento dos espectadores, então confere lá. E se você vai estar em Maceió agora no dia 25 de novembro, fica ligado.
Vai acontecer no auditório do Norcom Empresarial o primeiro encontro de podcasters de Alagoas. A entrada é mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, mas precisa fazer a inscrição online para participar do evento. O encontro é destinado a todos os apaixonados por áudio, produtores de podcast e também para quem tem interesse no mundo da comunicação digital. Então, se você quiser participar do evento para trocar experiências, fazer um networking, aprender mais sobre a nossa mídia, não perde tempo não. Entra lá no portal do Cast News que tem o link para você já garantir a sua inscrição para esse encontro. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. No Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, as jornalistas Bia Libonati e Luciana Onken lançaram o Meu Diabetes Podcast para pessoas que, assim como elas duas, vivem com a doença. A iniciativa surgiu da vontade que elas tinham de compartilhar experiências pessoais e dar apoio a outras pessoas diabéticas através de relatos, acolhimento e aconselhamento. A temporada tem 6 episódios, cada um contando a história de vida de uma pessoa diferente que vive com diabetes, e eles vão ser liberados toda semana no Spotify e no YouTube. E o podcast Projeto Querino foi o grande vencedor da categoria áudio na 45ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, que celebra profissionais que defendem a democracia, a cidadania e os direitos humanos. O programa foi lançado pela Rádio Novelo em agosto de 2022, em colaboração com a revista Piauí, e teve um grande sucesso de audiência. Quem recebeu o troféu na premiação foi a Angélica Paulo, produtora e pesquisadora do podcast, com um discurso muito bonito sobre gratidão e ancestralidade. Nós já parabenizamos o Projeto Querino aqui no Cast News por ter batido a marca de 1,5 milhão de downloads, e agora a gente dá os parabéns mais uma vez por essa conquista. Sobre lançamentos, na última semana foi ao ar mais uma temporada do podcast Ambiente de Música, do Choque de Cultura. Essa terceira temporada tem 13 episódios no total e o lançamento vai ser às quintas-feiras. A série é conduzida pelos personagens Maurílio, Julinho e Renan, interpretados pelo Raul Schecker, o Leandro Ramos e o Daniel Furlan, um elenco hilário que fala sobre a música de um jeito que você nunca ouviu antes. A produção ficou por conta do Canal Brasil com a Globoplay, mas o podcast está disponível também em todas as principais plataformas de áudio. E também na semana passada foi lançado o podcast O Mundo que Sei, que tem o objetivo de dar voz à perspectiva das crianças. O podcast faz parte de um projeto multimídia bem maior, que tem uma série onde 23 crianças paulistas compartilham conversas e experiências dentro da vivência de cada uma delas. Já o podcast tem uma proposta diferente. A voz das crianças entra como ponto de partida para uma conversa entre adultos. O papo é mediado pela jornalista Juliana Bergamo e os episódios vão ficar disponíveis na íntegra no Spotify. E na recomendação nacional dessa semana, a gente vai indicar não 1, não 2, mas 5 episódios de podcast. A gente gostou da experiência e de vez em quando a gente vai trazer isso aqui. Esses 5 episódios falam sobre o Novembro Azul, o mês que incentiva a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os episódios incluem discussões sobre a saúde masculina, a campanha do Novembro Azul e muita informação. Então, já pega aí a sua caneta, alguém usa caneta ainda? E anota os podcasts que a gente vai recomendar. O primeiro é o episódio Novembro Azul, cuidando da saúde masculina, do CâncerCast. O episódio Paulo Lasti, Novembro Azul, do podcast É Pro Teu Bem. O Saúde em Foco, Saúde Masculina e Novembro Azul, do podcast Conexão JT. O episódio do podcast Homem Sem Tabu, Novembro Azul e a Saúde do Homem, com Alessandro Rossol e Dr. Fernando Teodoro. E também o episódio sobre a campanha Novembro Azul e a Saúde do Homem, do Standards Cast. Todos os episódios mencionados estão listados lá no portal do Cast News.
E eu lembro aqui que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você precisa de alguém para participar do seu podcast ou se você precisa de alguém para trabalhar de forma remunerada para você, manda essas vagas para a gente através do e-mail contato@castnews.com.br, que a gente vai publicar essas vagas na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, você também sempre pode mandar uma descrição, um resumo, um release do seu podcast e a gente vai analisar se, quem sabe, ele entra aqui na nossa recomendação nacional da semana. É sempre bom mandar porque a gente sempre pega recomendações desses e-mails que a gente recebe, beleza? E essas foram as notícias desta 42ª edição do Cast News, que você pode ler na íntegra no nosso portal em castnews.com.br, onde você também pode assinar a nossa newsletter. Se você espalhar o link desse episódio nas suas redes sociais, se você assinar o feed no seu agregador preferido, se você der 5 estrelas no Apple Podcasts e também no Spotify, você vai ajudar demais a gente a crescer, ajudando a trazer novos ouvintes e também a gente a indexar cada vez melhor nos agregadores. Agora, se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback e a sua sugestão de pauta através do e-mail podcast@castnews.com.br. Caso você queira seguir a gente nas redes sociais, a gente tem uma conta no Instagram, no X, antigo Twitter, e também no Threads, que você encontra em @castnewsbr. E se você quiser receber as notícias em primeira mão, assim que elas forem publicadas no portal, a melhor maneira é o nosso canal público no Telegram, que você assina também de graça em t.me/castnews_br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem, pontualmente às 7 da manhã. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.